Já ia postar no grupo aquela música do Akon, Lonely, So Lonely, Mr. Lonely, que é solitário. Tava aqui, Lonely, Mr. Lonely. Hoje é geografia. A professora falou que ia começar com vocês Sudão, se eu não estiver equivocado, na página 706. Correto? Você está com o livro de geografia aí? Aham. Você dá uma conferida? Eita. Entrou. Nesse terceiro ano, você, a outra criança, outra menina, e mais um menino que eu não vi nem segunda nem hoje. Acho que é o Gasparzinho. São só três, né? É. Deixa eu ver parando. Esse seu nome aqui é da escola mesmo? Agora que eu vi. Oi? Ah, do seu nome, Casalunga. Achou a página? Ah, achei. Beleza. Você conseguiu falar com a tua colega? Ela mandou mensagem para você, alguma coisa? Avisando se tá ruim, acabou a força. Eu vou se perguntar aqui caminhou- pra ela rapidinho pra ver se ela vai vir. Beleza. Senão a gente já começa fazendo a leitura e segue a aula. Eu mandei mensagem pra ela lá. Vou ver se ela Ah, responde. beleza, então. Às vezes pode acontecer um problema, né? A gente não sabe. Pode ser que É. derrubou o fio da internet, já aconteceu, já falei. Uma vez estava em casa, domingo, passou um caminhão na rua, derrubou o fio da internet. Faz parte. Pode ser que tenha acabado a força, quebrado o celular, molhado, enfim. Faz parte. Então vamos dar continuidade. É. Seria, Aham. se não tiver que Sudão mesmo, né? O norte contra o sul, correto? Essa parte você não viu ainda não, né? Não. Não, eu vou fazer a leitura e à medida Ah, que eu achar necessário, eu faço, faço interrupções para poder explicar se eu achar que algo vocês precisem de uma explicação, não entendam, etc. Sudão, a gente percebe no continente africano, um país ao norte, ao centro, ao mesmo tempo, Sudão e Sudão do Sul. E aí tem um textinho lá. Em 8 de julho de 2011, nessa época já tinha começado mais ou menos a Primavera Árabe. Não sei se você já deu uma estudada, já leu sobre. Primavera Árabe, já ouviu falar, já estudou. comecei a explicar sobre isso. Ela explicou Primavera Árabe? Ah, então de boa, vamos seguir. O mundo assistiu, nessa época da Primavera Árabe, o mundo assistiu ao nascimento de seu novo país, o Sudão do Sul. Esse evento liga-se histórica e geograficamente ao fato de que o Sudão sempre esteve dividido em duas partes, o norte muçulmano e o sul cristão animista. Essa convivência nunca foi amistosa e é tensa desde a independência do país em 1956, mas se deteriorou ainda mais nos anos 80,
quando o governo resolveu adotar a Sharia Law em inglês, em todo o país. Só um parênteses aqui, a maioria das divisões dos países africanos não foram feitas de acordo com os povos, tribos locais. Vamos separar essa tribo, aquela outra tribo, ou esse lado porque é muçulmano, esse lado porque é cristão, e etc. Não. Foram divisões feitas pelos europeus de acordo onde cada país explorava. Aqui explorava a França, então vou dividir aqui, 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 aqui. Aqui explorava a Inglaterra, aqui, aqui, aqui. Tanto que, puxando para o futebol, a seleção francesa mesmo tem muitos jogadores afrodescendentes. E o maior deles, mesmo que não é afrodescendente, que é um gênio da bola, o Zidane, veio da Argélia, filhos de pais argelinos. Ou seja, a França explorou muitos países no continente africano, muitos, muitos. Até pouco tempo atrás, muitos pertenciam à França. Tanto que tem a Guiana Francesa. Por isso que essa divisão não respeitava as condições locais. Porque se respeitasse, não teria colocado muçulmanos e cristãos no mesmo território. Teriam separados. Foram divisões feitas pelos europeus depois de séculos de exploração do continente africano. E uma continuação, não sei se você já ouviu falar dessa Sharia, lei Sharia, já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar, não. Essa lei Sharia, quando imposta, ela é muito rígida, muito cruel com quem não é muçulmano. Ela obriga a você que não é muçulmano, ou você paga 95% de tudo que você tem, ou você morre, ou você vira muçulmano. Você tem essas três opções. Ou morre, ou vira muçulmano, ou dá 95% do que tem. Porque você está na religião errada. De acordo com essa lei, se você é um homem, você pode ter várias mulheres, desde que você tenha condição de sustentá-las. Já uma mulher só pode ter um único esposo. A mulher, para sair do país, para dirigir, para fazer qualquer coisa, precisa da permissão do marido. Se o marido falar não, é não, e a mulher tem que obedecer. A apostasia, que é deixar a religião, é paga com a vida. Pena de morte para a apostasia. Se a pessoa é homossexual, paga com a vida. Entre outras coisas, punições severas. E um cristão não vai abandonar a sua religião, não vai negar a Cristo, porque ele sabe que se negar a Cristo, Cristo o negará diante do Pai, diante de Deus. Principalmente os católicos pensam assim, e os evangélicos. A pessoa não vai negar, a pessoa crê em Jesus Cristo, muito menos mudar de religião, nem virar ateu. E é até difícil para um ateu, por exemplo, dizer que Alá é o Senhor, que ele não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita em Virgem Maria. Então, fica essa controvérsia, essa polêmica, por isso que é difícil aceitar. E quando essa lei foi imposta, quem não era muçulmano, a grande maioria das pessoas cristãs, sofreram. E houve essa divisão, não queriam aceitar essa lei. Queriam liberdade para poder seguir a Jesus Cristo, ir à missa, ao culto, etc. A Rafaela está entrando. Rafaela, bom dia. Bom dia, professor. A gente está na página 706, comentando sobre o Sudão, o Norte contra o Sul, que em 2011 surgiu o Sudão do Sul, depois de décadas de conflitos entre o Norte muçulmano e o Sul cristão. Essa divisão, conforme eu falei para o Murilo, não foi feita respeitando os povos, as tribos, religiões locais, foram feitas por europeus depois de séculos de exploração, tanto que não teria colocado muçulmanos contra cristãos, e depois de imposta a lei Sharia, que prevê uma série de punições rígidas, rigorosas, para quem não é muçulmano. Se a pessoa larga a religião muçulmana, paga com a vida. Se a pessoa é homossexual, tem que morrer, etc. Surgiu um novo país, o Sudão do Sul, de maioria cristã. E aí, continuando no texto, as regiões não muçulmanas logo se revoltaram e o clima de instabilidade levou a uma sangrenta guerra civil entre 83 e 2005,
Entretanto, a tensão começou bem antes disso. Portanto, nada garante que a criação deste país na porção meridional resulte no término dos conflitos. Ninguém garante que, de repente, um lado não queira conquistar o outro ou que um lado ataque o outro. De repente, o outro lado pode querer ter essa terra, conquistar esse espaço, enfim, para explorar, para dizer que é seu e etc. A complexidade da questão sudanesa está além do aspecto religioso, que é indiscutivelmente um importante ingrediente, mas não é o único. Ex-domínio britânico, a sociedade é das mais diversas. Contabilizam-se mais de 500 grupos étnicos distintos, falando mais de 100 idiomas. Árabes e núbios, seguidores do Islã, concentram-se no norte e somam aproximadamente 50% do conjunto demográfico. A outra metade está distribuída nesse sem número de grupos minoritários, ou seja, budistas, hinduístas, cristãos, ateus e etc. Após a iniciativa do governo central em 83, surgiu na porção meridional do país um grupo de unidade nacional para se contrapor ao norte muçulmano, o Movimento Popular de Libertação do Sudão, anti-islâmico e socialista. Sua bandeira respeita a pluralidade religiosa e combate a proposta teocrática do governo. Derivou-se um braço armado do MPLS, o Exército Popular de Libertação do Sudão, ou seja, um grupo de socialistas que não queriam ter um Estado teocrático, onde Deus é o Senhor, onde Deus manda e as leis não são feitas por parlamentares, mas sim seguindo uma religião. Seria como se no Brasil as nossas leis fossem exatamente o que está na Bíblia, por exemplo, e não feitas por parlamentares, deputados, senadores, vereadores, etc. E esse grupo socialista achava, não, isso é errado, vamos tirar o Estado de Deus e vamos colocar o Estado pluralista, mas socialista. Continuando na página 707, o país mergulhava a partir daí em uma guerra civil com um claro contraste regional, norte versus sul. O governo central assumiu uma nítida postura fundamentalista ao impor os valores do Islã para toda a sociedade. Aí residiam o furor e a reação das demais comunidades contrárias ao governo, levando a uma guerra civil a tomar proporções violentas. O quadro sudanês inseriu no contexto internacional do final do século XX, que acabou em 2001. Os Estados Unidos viram-se diante de um dilema, pois a frente opositora tinha inspirações marxistas, que a potência tanto combatera, mas era a única opção a um governo que estreitava os laços com a Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, e dava retaguarda ao famoso terrorista. Ou seja, os Estados Unidos estavam diante de um impasse. De um lado, a Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, que atacou as Torres Gêmeas, terroristas, lunáticos, e do outro, socialistas, marxistas, que os Estados Unidos combatia, porque a União Soviética era socialista, tinha inspirações em Karl Marx. E aí você vai apoiar quem? Socialistas ou os terroristas? No caso, eles decidiram apoiar os socialistas, porque eles pensaram, os socialistas não querem atacar a gente, não querem atacar nosso território. Então, se eles assumirem lá, vai ser um problema local. Já esse grupo aqui pretende me atacar. Se eles ficarem com o governo, com o poder, eles vão me atacar. Então, visando me defender, eu vou apoiar os socialistas, porque assim, pelo menos eles assumindo, é um país a menos para me preocupar, para eu guerrear, para eu fazer frente, etc. Por isso que os americanos tomaram a decisão de apoiar os socialistas, mesmo sendo a representação maior do capitalismo e quem mais combateu a união das repúblicas socialistas soviéticas. Continuando a leitura, durante os anos de guerra civil, milícias cristãs atacavam aldeias muçulmanas no norte. Por sua vez, o governo central realizava uma política de isolamento das comunidades cristãs e animistas, dificultando sua sobrevivência em uma área de natureza desfavorável por causa das frequentes estiagens. Ou seja, isolavam eles, não deixavam eles sair do local, e eles não conseguiam plantar para sobreviver, para vender e etc. No meio dessa confusão, o Sudão também enfrentou longas secas nos últimos anos, o que agravou suas condições agrícolas. A agricultura é a principal atividade econômica da população.
O que se seguiu a essa triste combinação foi uma crise humanitária de proporções assustadoras. De 83 até 2005, aproximadamente 2 milhões de pessoas morreram no Sudão, vítimas da guerra civil e da seca. Nossa, né? Terrível. Enquanto outros 6 milhões tornaram-se refugiados. Somados, esses números representam 25% da população do país, ou seja, a cada 4 pessoas, uma ou morreu ou foi morar em um outro país. É muita gente, 6 milhões de pessoas saindo de lá, é porque realmente a situação estava triste, porque ninguém sai do próprio país com a sua cultura, as suas tradições, os seus hábitos, para ir para um outro local onde não sabe se vai ter emprego, se vai comer, se vai dormir, que tem outra cultura, outros hábitos, como é que vai ser recebido, longe dos amigos, dos familiares, longe de casa, perdido nesse novo mundo. Então é complicado. Imagine você se fosse sudanês. Seu país está em guerra, isolado, com N problemas sociais, e você vai fugir, vai deixar amigos, familiares, quem você ama, a sua língua, tanto que são mais de 100 línguas locais. Pode ser que a língua daquela pessoa, daquela tribo, não seja falada em outro local, que não seja compreendido. Aí você vai para outro país, fazer uma viagem a pé, provavelmente. Vai chegar lá, você sabe que vai chegar e não vai ter uma casa, não vai ter uma cama, não vai ter um emprego, comida. Você vai ser um morador de rua, um indigente. Você não vai ter a mínima condição para viver. Mas por que a pessoa fez isso? Porque, infelizmente, ficar onde estava não dava, porque não tinha. Ia passar fome, ia morrer pela guerra. Talvez passar fome em outro país, ser morador de rua, era menos sofrível do que ficar no Sudão. Por isso que 6 milhões de pessoas fizeram essa opção. E é lastimável quando isso acontece. Após 20 anos de guerra civil, em 2005 foi assinado um efetivo acordo de paz entre o governo e os rebeldes do Sul, que tiveram como porta-voz o MPLS, aquele movimento socialista e anti-islâmico. A negociação surpreendeu a comunidade internacional pela plena aceitação das duas partes envolvidas quanto ao que parecia impossível: a divisão do Sudão em 2 estados distintos. O acordo previa que essa decisão caberia a um plebiscito soberano, cuja realização seria marcada para dali 6 anos, em que a porção sul decidiria pela independência ou não em relação ao norte. Enquanto isso, cada parte do Sudão manteria leis e exércitos próprios, embora tendo de conviver no mesmo território. Será como se o Brasil fosse dividido, e aí ficam 2 exércitos, por exemplo. Foi o fator decisivo para a realização dos acordos a descoberta de petróleo no país, com grande parte localizada no sul. Para uma exploração conjunta, os líderes de ambos os lados optaram por uma reaproximação, ou seja, aí já pesou o interesse econômico para acabar com a guerra, para começarem logo a ganhar dinheiro com o petróleo. Vamos acabar a guerra, vamos explorar isso daí, fica aí com o seu lado marxista e anti-islâmico, fica aqui com o meu muçulmano, etc. A gente ganha dinheiro junto, porque a situação não era boa, milhões de pessoas sofrendo, morrendo, sendo refugiadas, e você vai deixar de ganhar dinheiro por causa da guerra. Por isso que rapidamente eles entraram em um acordo. A decisão do plebiscito realizado em 2011 não deixou dúvidas quanto ao futuro. Nossa, 99% dos sudaneses votaram pela independência, e o Sudão do Sul foi aceito como 193º membro da ONU. Apesar do clima de euforia, o Sudão do Sul nasceu como o país mais pobre, com 90% da população de 9 milhões de habitantes vivendo com $0,5 por dia. Taxa de mortalidade infantil em torno de 10%. Índice de analfabetismo feminino de 84%. Maior parte das crianças fora da escola. A mais alta taxa de mortalidade em partos do mundo, entre outros alarmantes indicadores sociais. Nossa Senhora. Nas questões geopolítica e territorial, seguiam indefinidos os pontos mais tensos da fronteira, como Sudão do Norte, especialmente quanto às áreas ricas em petróleo na região de Abyei. A questão desse recurso é aspecto central nas relações Sudão do Sul. O Sul tem a maior parte do petróleo, 85% das reservas, mas é o Norte que detém os oleodutos,
além da infraestrutura para o refino e o transporte. Ou seja, um depende do outro. Um tem todo o petróleo, mas não tem como refinar, fazer isso daí virar gasolina para vender, e nem como transportar. Já o outro não tem, mas tem as condições para isso. Ou seja, o que tem precisa, o do sul precisa do norte por causa das refinarias para poder vender, e o norte, que não tem o petróleo, precisa do sul, porque é lá que está o petróleo. Não adianta você ter as condições e não ter o petróleo. Como o sul, que tem o petróleo, mas não tem as condições para vender. Então, um acaba dependendo do outro. Ainda mais o Sudão do Sul, com tantos índices temerários, índices catastróficos, como a gente acabou de dar uma lida. Virando a página, 708, outro país, Somália. Alguma dúvida com relação ao Sul? Se alguém tiver, pode perguntar, ligar o áudio, mandar mensagem. Não? Beleza, então. Não, professor. Dá para continuar até terminar esse capítulo. Creio que hoje a gente consiga terminar. Questão da Somália. Guerra entre clãs. Aqui a Somália. A Somália seria como se estivesse no lado, vamos assim, direito, que é leste, bem a pontinha aqui. A gente pode ver no mapa. Tem o mar, bem a leste, igual ao Brasil. Página 708. A guerra entre clãs. A Somália localiza-se no leste africano, na região conhecida como Chifre da África, que engloba Etiópia, Eritreia e Djibouti, países marcados nas últimas décadas por instabilidade política. A Eritreia é um desmembramento da Etiópia que ocorreu depois de intensa guerra civil nos anos 80. As cenas degradantes da condição humana que comumente são vistas nessa região estão indissoluvelmente ligadas a uma triste combinação, guerra e seca. Nos últimos anos, a Somália, que desperta a atenção da comunidade internacional exatamente por viver uma interminável guerra civil, agravada pela chegada do extremismo islâmico, ou seja, de lunáticos que querem leis absurdas sendo aprovadas e não se importam com a condição social, política e econômica do país, só os seus ideais loucos, a sua própria versão do Islã. Podemos identificar o marco na história contemporânea da Somália, o ano de 91, quando, conforme estudamos no capítulo 27, em uma transição entre ordens internacionais, caía um regime militar pró-Moscou, o ano que estava acabando a União Soviética. A aliança entre rebeldes que se uniram durou somente até a derrubada do antigo governo. O único ponto que os unia era o ódio que nutriam pelo antigo regime. Uma vez derrubado o governo, partiram para uma intensa disputa pelo poder, e assim instaurou o caos. Os aproximadamente 20 clãs, 20 grupos querendo o poder que caracterizava a Somália, não se entenderam na composição de um novo governo e, armados, partiram para um confronto. Meu Deus. Não, é assim que vai governar. Não, é assado, que não sei o quê. E aí, vamos guerrear. Pá, pá, pá. E aí o povo que fica sofrendo nesse meio termo por 20 grupos políticos que não chegam a acordo e, em vez de resolver na diplomacia, resolvem nas armas. E o povo que se dane. Estão nem aí. Se eles pensassem no povo, eles não estariam em guerra. Imagine qualquer um desses governando a Somália. Se eles pegam arma e não se preocupam com o povo, imagine eles com o poder. Meu Deus. Continuando a leitura. Aqui cabe um registro. Não se tratava de uma guerra étnica, pois a Somália é um raro caso de uniformidade étnico-linguística no continente africano. A população é majoritariamente somali e apenas uma pequena parte fala árabe, embora pertença ao mesmo tronco étnico dos demais, ou seja, é o mesmo povo falando línguas distintas. Apesar da homogeneidade, o país enfrenta uma guerra civil há mais de 20 anos, e os protagonistas centrais são os clãs rivais. É questão de quem vai governar, talvez pela questão de eu quero poder, não, você não vai ter poder, eu vou ter poder, eu quero dinheiro, eu quero mandar, eu quero desmandar, não deixa você desmandar, vamos guerrear, pá, pô, já era.
É basicamente isso, porque não tem divergência religiosa. É apenas loucos querendo poder, querendo dinheiro, e aí, como eles não conseguem, acabam partindo para a guerra, tudo visando o dinheiro, tudo visando o poder. Uma conferência em 2004, que contou com quase todos os chefes dos clãs, levou a um acordo mais consistente e elegeu um parlamento. Nossa, em 91 caiu o antigo regime, demorou tudo isso para ter um parlamento. Enquanto isso foi guerra, 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 guerra. E a população, crianças, jovens, mulheres, ficou no meio termo, eles estavam nem aí. Criou-se um governo transitório, cuja composição obedeceria a uma proporcionalidade demográfica das tribos, mas que, por motivos de segurança, permaneceria instalado provisoriamente no Quênia, país que patrocinou o mais bem-sucedido acordo de paz até então. O Quênia governaria a Somália até ter um acordo. Um plebiscito para impor uma ordem institucional estava previsto para os anos seguintes, mas a violência extrema não permitiu sua realização. Querendo poder, vamos partir para a guerra. É o que eles pensavam. Passados mais de 20 anos desde o início do conflito, persiste a guerra civil que levou o país a um colapso, sem a mínima infraestrutura administrativa. Há um governo eleito, fruto dos acordos de 2004, mas está refugiado no Quênia, pois não conseguiu assumir. É basicamente isso que eu comentei. O governo foi eleito, mas quem perdeu não aceitou perder, porque queria o poder, queria o governo, e até hoje não tem estabilidade política, não tem como você eleger um governo que vai tomar as ações econômicas, sociais, educacionais, etc. Não. O outro vai pegar em arma e vai falar, não vai, e vai ter guerra. Complicado. Nesse meio termo, a população acaba sofrendo. O quadro se tornou ainda mais obscuro nos últimos anos, com o fortalecimento de uma dessas milícias. Ligados à Al-Qaeda, Al-Shabaab domina boa parte do país e impõe nas regiões seu domínio a Sharia, aquela lei que prevê pena de morte para apostasia, rigorosas penas para quem não é da religião, da versão deles, do Islã. Mulher, então, sofre demais com essa lei imposta, não pode isso, não pode aquilo, homem pode tudo, e aí a população sofre. O país é episodicamente afetado por estiagens cíclicas, sem condições mínimas de ter uma agricultura, de plantar para colher e etc. Depois da seca de 97, que levou milhares à morte e suscitou um breve cessar-fogo, outra seca ainda mais grave ocorreu entre 2011 e 2012, dessa vez a mais severa dos últimos 50 anos. Nossa senhora, tem guerra, tiro para todo quanto é lado, ainda seca. Meu Deus. A situação tornou-se ainda mais caótica. Durante esses longos anos de guerra civil, muitos clãs autodeclararam suas independências, fazendo surgir pseudo-países, obviamente não reconhecidos pela ONU nem por nenhum país. Diante total da ausência de um Estado e do cenário posto, a navegação marítima nas imediações do litoral da Somália tornou-se zona de risco por causa da proliferação de piratas somalis realizando frequentes assaltos, inclusive de petroleiros. O chifre da África localiza-se em uma região estratégica de rota do petróleo, ou seja, por não ter um governo, não ter um exército, onde você possa negociar, conversar, autorização para poder passar, para poder circular, que vai proteger. Aí cada clã vai ter sua própria milícia, vai ter seu próprio armamento, e aí vai roubar, vai saquear, tá passando necessidade, desespero para manter, e aí vai. É uma região sem nada, não tem um governo, não tem quem controle aquela região. Basicamente é uma terra sem leis. Mas terra sem leis, literalmente, que leis que é feita por um governo, por um parlamento, por deputados, senadores, e aprovada por um primeiro-ministro, presidente, mas não tem. Quem é o presidente da Somália? Quem é o governo? Não tem. E aí são vários pequenos grupos que falam, aqui é um país, aqui é outro, aqui é outro. Mas não tem. E aí se você passar por essa região, você não vai conseguir passar sem ser roubado. Continuando, Angola, do trauma da guerra à reconstrução nacional. Outro país que deve ter sofrido bastante. A gente vai ver como que está agora, se teve uma solução melhor do que a Somália. Enquanto foi colônia portuguesa, Angola assistiu ao surgimento de dois importantes grupos contestatórios
contestatórios e de libertação nacional, porém de orientações ideológicas distintas. De um lado, de inspiração marxista, estava o Movimento Popular de Libertação da Angola, liderado por Agostinho Neto, cujo discurso era contemplar toda a população com uma proposta de uma Angola plural, ou seja, além das origens tribais, vai ter uma igualdade independente das tribos. De um outro surgiu a União Nacional pela Independência Total de Angola, liderada por Jonas Savimbi, cujo apoio maior vinha da tribo Ovimbudu, do sul do país. Havia ainda uma terceira força, a Frente Nacional pela Libertação da Angola, porém de atuação mais modesta que as outras duas. Assim que findou o domínio português, quando acabou, em 75, as duas facções entraram em atrito e Angola adentrou uma longa guerra civil, opondo-se às organizações e inserindo o país no contexto da Guerra Fria. 75 ainda era um mundo onde tínhamos duas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, e conforme a gente viu, um grupo era socialista, obviamente esse grupo apoiado pela União Soviética, e o outro não era socialista, obviamente quem poderia apoiá-lo eram os Estados Unidos da América. Quando eclodiu o conflito, o marxista MPLA passou a ter apoio logístico direto de Cuba e indireto da União Soviética. Os Estados Unidos, que não se agradavam com a possibilidade de ver o MPLA, que era marxista, vitorioso, financiaram e incentivaram a FNLA para combater o outro grupo, por meio do ditador do Zaire, Congo, o general Mobutu e a UNITA, por meio da África do Sul, através de um corredor territorial pela Namíbia, na época um domínio sul-africano. Estava nítida em Angola uma reprodução em pequena escala da Guerra Fria. Ou seja, o grupo socialista sairia vencedor, mas os americanos não aceitaram e apoiaram outro grupo para que não fosse instalado o socialismo. Em confrontos no sul, o MPLA, com a ajuda de soldados cubanos, derrotou o exército sul-africano. O desfecho dessa primeira fase de guerra civil angolana foi a vitória do MPLA, de Agostinho Neto, que assumiu a presidência do país, depois sucedido por Eduardo dos Santos. A UNITA aderiu à luta armada contra o novo governo e a FNLA dissolveu-se, acabou. Os conflitos persistiram ao longo das décadas de 70 e 80. As transformações internacionais do início dos anos 90 refletiram-se em Angola. A dissolução soviética e a imediata crise cubana, assim como o fim do apartheid na África do Sul e a independência da Namíbia, reconfiguraram o contexto angolano e culminaram no Acordo de Paz de Lisboa, em 91, que definiu um imediato cessar-fogo entre o governo do MPLA e a UNITA, além de propor eleições sob a supervisão da ONU. As eleições ocorreram em 92 e apontaram a vitória de José Eduardo dos Santos, do MPLA, contra Jonas Savimbi, da UNITA. Mesmo sob a observação de mais de 400 inspetores internacionais, Savimbi não aceitou o resultado do pleito e retomou então os combates. A violência instaurou-se de novo em Angola, para a frustração da maioria da população, transformando-se no país de maior número de mutilados em todo o mundo, pois o uso frequente de minas, armas proibidas pela Convenção de Genebra, foi uma das estratégias utilizadas nas guerrilhas. O recrudescimento da guerra teve como consequência uma média de 1.000 mortes diárias. A partir desse momento, a guerra civil de Angola não era mais um produto de ingerência internacional, mas sim de responsabilidade exclusiva da UNITA e de seu líder, Jonas Savimbi, um autêntico senhor da guerra, alcunha para designar alguns líderes tribais africanos marcados pela agressividade militar. Savimbi controlava boa parte das jazidas de diamantes angolanos e com isso comprava armas capazes de causar grande derramamento de sangue. A guerra perdurou até 2012, quando Savimbi morreu em um combate e a UNITA, enfim, se rendeu. Seus combatentes foram anistiados e muitos deles aceitam no exército oficial angolano. Um clima contagiante de reconciliação
nacional pairou no país. Desde então, Angola, um país que enfrentou uma longa guerra civil, tenta retomar seu curso normal de vida e, movida pelo clima de reconstrução nacional, apresentou notável crescimento em média de 2 dígitos ao longo da primeira década do século XXI. A exploração de diamantes e outros recursos minerais, o setor de serviços e as boas perspectivas de prospecção de petróleo são destaques da economia angolana. No entanto, esses mesmos diamantes têm suscitado a prática de um crime bastante conhecido na África, o tráfico de pedras. Angola apresenta em seu litoral condições geológicas similares à Bacia dos Santos, onde recentemente foram descobertas grandes riquezas petrolíferas. Espera-se que ocorra o mesmo por lá. A China tornou-se sua grande parceira comercial. Alguma dúvida por enquanto? Não? Não? Beleza, a gente vai continuar. África do Sul, vai falar sobre o apartheid, tudo que a gente vai ler agora se referiu à África do Sul. E aí eu acho que a aula vai estar para acabar. Depois a gente vai iniciar América Latina. Beleza? Aham. Beleza. Ok. O apartheid, o horror branco que vigorou na África do Sul. Tem muitos filmes bons sobre isso, para a gente aprender, para a gente conhecer. Inclusive os do Nelson Mandela. Tem um que é sobre o futebol americano. Logo após a África eleger um presidente negro, Nelson Mandela, o país vence o Mundial de Futebol Americano, o rugby. Desculpe por não lembrar. E conta. Mas tem um outro que conta a história de vida de Nelson Mandela, que é bem complexo, que dá para a gente entender o que eles sofriam. Basicamente, era uma supremacia branca contra os negros. Os negros não tinham direito a nada, só os brancos que tinham direito. O negro não podia se candidatar, malemar podia votar, não podia isso, não podia aquilo. Os brancos dominavam e impunham sérias restrições, sérias coisas absurdas aos negros. E houve com isso uma guerra civil. Era algo inadmissível em pleno século XX, até pouco tempo atrás, o que a África do Sul fazia, essa separação por cor de pele, algo revoltante. A África do Sul, RSA, República South Africa, é a segunda maior economia do continente. É um país emergente. O S do agrônimo BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e S de South Africa, no entanto, apresenta grandes problemas sociais, em grande parte consequência da forte herança do sistema que vigorou de 48 até os anos 90, o apartheid, um regime racista institucionalizado, ou seja, era lei. Nem sempre que é lei é moral ou que já foi lei é moral. Faltam 10 minutinhos, vou continuar dando uma lida, aí quando acabar eu faço outra chamada para a gente continuar a leitura, a aula. Foi só no primeiro dia que eu tive algo maior. Condenado pela ONU, que manteve durante os anos do Comitê Especial Anti-Apartheid, e pela comunidade internacional, esse regime causou terror pela truculência policial contra os civis africanos e pela dominação de uma minoria perante a maioria. Durante a maior parte da vigência desse regime, a população sul-africana apresentou uma composição de 70% de africanos, também denominados negros, ou nos dizeres do regime pessoas de cor, 18% de brancos e 12% de asiáticos e mestiços. Nos dias atuais, mudou um pouco essa configuração, com um ligeiro aumento de negros e mestiços e diminuição percentual dos brancos. Dessa população negra, as etnias Zulu e, não sei como se pronuncia isso, XHOSA, são de maioria numerosas, seguida por inúmeras outras, enquanto os brancos são de uma descendência europeia, principalmente holandesa, mas também inglesa, francesa e alemã. Durante os anos, pairou a pergunta sobre a opinião pública: como uma forte maioria deixou-se dominar por uma flagrante minoria?
seja, as pessoas brancas estavam ali porque eram filhos, netos, bisnetos de europeus, enquanto a população negra sempre estava ali, fruto de N gerações antepassadas que sempre estiveram no continente africano. Não eram imigrantes, digamos assim. Nesse caso, os imigrantes eram as pessoas brancas que vieram de outro país imigrar para a África do Sul. Para entender isso, é necessário um resgate histórico do processo de colonização, o contexto da chegada dos europeus à África do Sul. Os primeiros foram os portugueses, enquanto o navegador Vasco da Gama, na busca de um caminho alternativo para as Índias, contornou o Cabo da Boa Esperança, que é a África do Sul aqui, ao final do século XV. Os portugueses fundaram Durban, mas não se fixaram na África do Sul. O efetivo processo de colonização começaria mais tarde, com a chegada dos holandeses e de sua Companhia Holandesa das Índias Orientais em 1652. Esses holandeses, conhecidos como Boeres, de Boer, cujo significado é fazendeiro na língua holandesa, lá fundaram colônias e estabeleceram empreendimento agropastoris, mas não sem antes entrar em atrito com os nativos e expulsarem para o interior, onde ficavam as piores terras. Posteriormente também foram para o interior, apropriando-se das terras férteis ocupadas pelos Agás Rosas, deve ser assim que se pronuncia. Os africanos que tinham suas terras tomadas eram convertidos em trabalhadores semi-escravos dos boeres. Esse domínio holandês vigorou até 1795, quando os ingleses chegaram e entraram em atrito com os holandeses pela posse da atual África do Sul. Será que eles libertaram porque eram bonzinhos ou porque eles queriam explorar? A região do Cabo foi denominada em 1814 e tornou-se parte do Império Britânico, atraindo a partir de então muitos colonos britânicos, iniciando um longo período de conflito entre holandeses e britânicos. Insatisfeitos e enfraquecidos, os boeres iniciaram uma imigração para o norte, porção ocupada pelos Zulus, que foram expulsos. Nesse processo, os holandeses fundaram duas autodeclaradas repúblicas, Transvaal e Orange, em 1835 e 1846. A Grã-Bretanha não reconheceu as pseudo-repúblicas, ainda mais porque estavam sendo descobertas imensas riquezas de ouro e diamante no norte. O choque de interesses entre britânicos e os descendentes de holandeses resultou na Guerra dos Boeres, 1899 a 1902, vencida pela Grã-Bretanha, que se apropriou das jazidas, mas conservou as terras para os boeres. Em 1910, essas áreas, Cabo, Durban, Orange e Transvaal, tornaram-se um só país, a União Sul-Africana, sob o domínio do Império Britânico, obtendo a mesma condição de autonomia do Canadá e da Austrália. 50 anos depois, em 1961, o país seria convertido em uma república, cortando laços monárquicos com o Reino Unido, ou seja, teve a sua independência. É um país novo, não mais uma pendência, uma colônia, uma terrinha mais inglesa. Aqui o mapa, as áreas faladas, que até os anos 60 pertenciam à Inglaterra e depois tiveram a sua independência. Virando a página, por gentileza, 712, ou seja, tinha o continente africano, sempre foi ali, vieram os holandeses para explorar, os ingleses ficaram de olho, teve uma guerra entre ingleses e holandeses saíram vitoriosos, ficou sendo uma parte do território inglês, depois teve a sua independência, mas a gente vai ler que nem tudo foram flores, harmonia, teve muitos problemas. 4 minutos, acho que dá tempo de fazer essa leitura. Surge o apartheid. O desenvolvimento da economia mineira sul-africana conduziu o país a um forte aporte financeiro que melhorava o nível de vida dos colonizadores e de seus descendentes. O restante da população, porém, não era beneficiado por esse desenvolvimento. A histórica divergência entre boeres e britânicos não interferiu no desejo comum de explorar a mão de obra africana. As diferenças ficavam de lado quando o assunto era oprimir os negros, ou seja, ambos queriam oprimir os negros, mas diferenciavam-se no tocante
Quem é explorar o quê? A Vera Lúcia vai entrar. Oi, Vera. Bom dia. Depois a gente continua na outra live sobre o apartheid e o fim do apartheid. Vera, bom dia. Ué, ela não tá muda. Você tá com a câmera desligada. A senhora quer falar alguma coisa? Vou ver se ela Eu mandou. acho que ela não tá conseguindo conectar o áudio. Eu acho que é. Não deve estar conseguindo conectar o áudio. Esperar mais um pouquinho, faltam 2 minutos para acabar a live. Deixa eu ver. Ué, estranho que aconteceu. Ask to start video. Deixa eu perguntar. Se a senhora está com o microfone e o microfone talvez seja com problema. Vera? Aí. Estranho. O de vocês aparece que o microfone está mudo. O meu aparece subindo e descendo a barrinha. O dela só aparece a câmera bloqueada. Ela mandou alguma coisa no chat. Não mandou nada no chat. Vera, se a senhora estiver ouvindo, a senhora pode responder no chat, por gentileza? Se a senhora estiver falando. Um minutinho. Uma pena. Vou fazer a próxima live. A gente continua e ver se ela aparece. Já vou fechar aqui e fazer a